isso me entristece bastante, é um discurso ali com influenciadores, por exemplo, de baixe esse aplicativo gratuito e peça esse cartão, olha, ele dá um limite muito alto, até para você que tem um salário baixo. Então, é uma narrativa do endividamento. Nesse meio do caminho, quando eu estava estudando, surgiu a proposta para ser community manager de uma fintech que estava lançando um aplicativo de banco digital com criptoativos. E aí gente, não tinha oportunidade, não tinha time melhor para eu ter recebido essa proposta. Os críticos dizem tal coisa, colocam que pode ser muito controle na mão do governo, pode facilitar a emissão de novas moedas e tudo mais, e pode até acelerar a inflação. Estamos começando mais um episódio do Let's Crypto, essa série que entrevista gestores, construtores, arquitetos, engenheiros, todo mundo que faz o dia a dia do mercado cripto no Brasil. Se você quer conhecer mais esses temas, blockchain economy, DeFi, tokenização, você está sim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje eu estou aqui nessa mesa com uma convidada pra lá de especial. Ela já foi radialista, já foi repórter, é criadora de conteúdo e faz gestão de comunicação, marca, marketing, tanto no setor cripto e agora uma nova surpresa aí que está chegando, tá? Então, seja bem-vinda, Marcela Maranhão, aqui em São Paulo. É um prazerzaço te receber por aqui. Espero que a gente consiga bater esse papo aí e descobrir muita coisa da tua jornada. Muito obrigada pelo convite, Felipe. Incrível estar aqui participando com você. Já acompanho o teu trabalho, a gente acabou se esbarrando aí no LinkedIn. É super importante que a gente faça essas conexões com pessoas que estão dentro do mercado, né, com esses mesmos interesses. Então, é super gratificante para mim estar aqui trocando ideia e podendo levar para mais pessoas um pouco do que a gente pensa, né, um pouco da nossa perspectiva. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas têm muita curiosidade e, às vezes, quem está fora do mercado se sente um pouco longe da discussão, né? Longe do que está acontecendo na prática e fica ali muito no mundo das ideias. Então, quando a gente fala de uma perspectiva de negócios, do que está acontecendo, dos desafios, do tanto de estrada que tem para pavimentar, né, daqui para frente. Então, muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aí com essa discussão. Não, o prazer é nosso, assim. Eu fiquei realmente feliz quando você mandou mensagem avisar. A gente já tinha conversado, né? Mas quando você falou, tô indo para São Paulo, tô saindo aí de Recife, indo para São Paulo, vamos marcar uma conversa. E na hora eu já pensei, vamos marcar o podcast, porque eu preciso muito trocar essa ideia e gravar isso, né? Quando eu criei o Banco Aberto e agora o Let's Crypto, a ideia ali em 2020, 2021 era justamente um pouco isso que você pontuou na sua fala, né? Faltam profissionais no mercado bem qualificados, com uma visão holística das coisas, né? Principalmente no setor que eu atuo, que é o setor cripto. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de contratação. Então, criar conteúdo é uma forma de conectar pessoas, de levar conhecimento, de criar, né, esse ambiente todo de contatos e de network. E eu quero começar logo de cara pedindo para você se apresentar um pouco melhor. Já disse, né, que você veio aí de Recife, mas conta um pouquinho mais quem é Marcela Maranhão, como é que foi sua trajetória, enfim, tuas áreas de estudo, trabalho, conta o que você achar que pode, deve e gostaria aqui pra gente. Minha trajetória, acredito que, assim como muitas pessoas que caíram no mercado cripto, é bem imprevisível, né? Acho que muitos de nós que estamos nesse mercado não viemos pensando em inovação, em tecnologia. Às vezes a gente caiu aqui por um acaso. Então, principalmente quem não está ligado na parte de desenvolvimento, né? No meu caso, que eu sou da área de comunicação, como uma pessoa de marketing caiu ali no mercado cripto especificamente, né? Geralmente, o que a gente vê são pessoas que eram de outras áreas e acabaram entrando nessa indústria, que é uma indústria tão nova, e precisaram correr atrás de aprender, né, o básico para poder fazer comunicação para o consumidor desse mercado. Então, como é que tudo isso aconteceu? Eu sou jornalista de formação. Todos os meus estágios foram na área de jornalismo, né? Eu passei por assessoria de imprensa, passei por rádio, passei por agência, inclusive, de marketing e imprensa. Acontece muito dessas agências híbridas, né? Que às vezes atendem um cliente tanto na parte de assessoria de imprensa como na parte de marketing de conteúdo. Então, já tinha trabalhado com marketing de conteúdo há um tempo atrás. Depois
passei por rádio como produtora, cheguei a apresentar programas de rádio, então eu tenho um grande carinho por rádio, eu gosto muito de audiovisual como um todo. Depois dessa minha passagem por rádio, eu fui chamada para um teste na TV, e aí fui repórter de TV durante, acho que 1 ano, 2 anos, e aí, nesse meio do caminho, eu não me enxergava muito no médio e longo prazo como repórter, porque a rotina de reportagem ela é bem complicada, assim, não é todo mundo. Não é que é cansativa, eu não tenho medo de trabalho e eu não sou uma pessoa que sou acomodada, sabe? Mas a rotina de repórter, assim como a rotina de apresentador de televisão, não é fácil, não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que diz, putz, eu quero isso pro resto da minha vida. Então, eu dei a cara a tapa de testar, de ver se era disso que eu gostava. E eu descobri que, putz, eu gosto muito de audiovisual, eu gosto muito de comunicação. Eu realmente não escolhi a profissão errada. Jornalismo fez sentido para mim, porém, não nos moldes tradicionais. Então, aquele molde tradicional de rotina de repórter de televisão, de veículo tradicional de comunicação, não me coube muito bem. Eu estava achando que eu estava sofrendo muito com escala de final de semana, todos os feriados longe da família. Então, foi uma decisão muito pensando ali no médio e longo prazo. Eu pensava, nossa, eu quero ser mãe. Imagina eu estar no Natal longe dos meus filhos, eu estar no aniversário do meu filho, eu estar de plantão. Então, assim, eu pensava muito já no futuro. E aí, decidi que eu ia sair. Só que eu não decidi pedir demissão imediatamente. O que eu fiz? Eu comecei um plano para poder pedir demissão. E aí eu comecei a estudar marketing digital, comecei a comprar um monte de curso online e a consumir um monte de informação, porque eu disse, putz, acho que o que mais combina comigo, como eu sou uma pessoa que gosto muito de redes sociais, seria ser uma gestora de redes sociais para terceiros. Então, vamos construir ali um Instagram de um negócio, vamos construir... E isso eu já fazia como freelancer, já tinha feito, já tinha clientes. Então, eu disse, vou montar um negócio, né? Vou fazer um negócio e vou começar a cortar o cordão umbilical ali com a empresa que eu era CLT. E aí, nesse meio do caminho, quando eu estava estudando, surgiu a proposta para ser community manager de uma fintech que estava lançando um aplicativo de banco digital com criptoativos. E aí eu, gente, não tinha oportunidade, não tinha time melhor para eu ter recebido essa proposta. E aí conversei com o CEO do Zero Bank, com o Edísio, e já na nossa primeira entrevista ele disse, você é a pessoa que a gente está procurando, a gente quer alguém para construir a comunidade de fãs da marca, para se conectar com essa comunidade que vai surgir em torno da marca, que vai ter muita dúvida, né? E quando a gente fala de inovação, de uma maneira geral, o consumidor ele tende a querer experimentar, mas, ao mesmo tempo, às vezes, ele nem sabe muito bem onde ele está pisando. Então, quando a gente fala especificamente de cripto, o que eu vejo? Que chega muita gente com intenções de ganhar dinheiro fácil, né, de oferir lucros muito rápido, porque realmente a gente vê que acontece, é fato. Muita gente ganhou muita grana comprando não só Bitcoin, mas até moedas pequenas, projetos pequenos que pipocaram. A pessoa conseguiu oferir o lucro, vendeu e foi embora, e aí depois derreteu. Teve gente que perdeu muito dinheiro, né? Então, a gente vê muitas histórias. E acaba que o que eu vejo muito do comportamento do brasileiro é procurar ali o hackzinho para ganhar dinheiro fácil. E aí isso é um desafio na camada de comunicação para qualquer negócio, né? Se o consumidor chega com essa intenção de querer ganhar dinheiro fácil, a gente tem que dizer, opa, não é bem assim. Vamos conversar? Cripto é massa, cripto é legal, mas não é o caminho para você ficar rico da noite para o dia. Então, vamos estabelecer essa transparência no nosso relacionamento. Então, eu entrei muito com essa pegada, sabe? De construir uma comunicação que fosse transparente e que educasse essa audiência. Mas o meu desafio pessoal era... Eu não sabia nada, eu mal sabia o que era um Bitcoin. Para você ter ideia, qual era o meu contato com Bitcoin quando eu entrei no Zero? Eu tinha feito matérias sobre golpes com Bitcoin. Então, olha só que perspectiva horrível que eu tinha. E aí, eu tive que estudar tecnologia, eu tive muito auxílio de colegas de trabalho que, enfim, são da área de desenvolvimento ou da área financeira, que me fizeram esse onboarding, né, que me ensinaram o básico de blockchain.
E aí, sim, a partir dessas primeiras conversas, eu pude começar a construir a comunicação. E desde então, estou aí há mais de 3 anos nesse mercado e acabei me tornando entusiasta do tema, mesmo hoje estando indo para outro desafio, né, para outra empresa do mercado financeiro, mas não cujo core é cripto. Isso. Mas saindo de uma empresa que o core era cripto para uma empresa que não tem cripto atrelado ao negócio. Mas, assim, eu digo para todo mundo que blockchain é um caminho sem volta. Não tem para onde. Tanto que, quando eu conversei recentemente sobre plano de carreira com meu companheiro, e aí ele falou, amor, você iria para uma empresa que não fosse de cripto, que não fosse Web3? Aí eu disse a ele, iria, desde que fosse do mercado financeiro e desde que fosse uma empresa de tecnologia. Porque eu também não quero me desvirtuar demais do caminho que eu estou trilhando. Fugir demais. Exatamente. Disse, assim, eu tenho essa restrição de continuar na parte de mercado financeiro e continuar no digital. Porque eu acho que é um caminho sem volta, que as finanças estão cada dia mais digitalizadas. Então, essa digitalização da economia não tem muito para onde correr. Então, óbvio que a gente vai ver novos negócios surgindo, novas relações das pessoas com dinheiro, né? Mas é um caminho sem volta. Blockchain vai solucionar problemas de diversas indústrias. Perfeito. Não, você já até respondeu uma provocação que eu sempre faço aqui para as pessoas que sentam comigo nessa mesa, que é como é que foi a tua primeira experiência, né? Então, entendido, assim, teve um caminho que foi do 0 ao 100, né? Do jornalista ali, da pessoa que está investigando aquilo que dá Ibope, né? Porque essas notícias de golpe, scam, acabam saindo e tem que ser divulgadas, né? No fundo, a informação também serve para isso, mas aí indo para o outro lado oposto, que é de construir uma marca, de construir uma comunicação, de construir uma comunidade. Tem até uma história engraçada que ontem eu fui cortar o cabelo e eu fiquei em silêncio, assim, porque eu estava cansado, queria que fosse rápido ali o processo. E, de repente, o cabeleireiro começou a falar que a era dos investimentos no setor imobiliário tinha acabado e que agora estava surgindo, todo mundo estava olhando para a cripto, né? E eu só perguntei assim para ele, você já investe em cripto? Ele, estou estudando. Então você vê que todas as pessoas, assim, da pessoa mais simples, eu tenho algumas perguntas sobre isso, mas essa história para mim ficou engraçada, porque eu não falei para ele que eu trabalhava numa corretora, nem que entendia do assunto, nada disso, né? Porque eu queria realmente ver qual... Às vezes eu faço isso também, eu dou uma investigada só para sentir um pouco da temperatura do mercado, né? Como as pessoas estão enxergando isso. Da porta da rua para fora, assim. Exato. Como que esse tema tá chegando? O que né? As pessoas falam numa mesa de bar sobre cripto, né? Como é que é a perspectiva? Exato. Não, perfeito. E aí, Marcela, entrando um pouco mais também num tema que você pincelou aí, né? O que a gente estava conversando aqui em off também. Hoje, bom, você então tá nessa cadeira de construir comunicação, marca, marketing, tudo isso, né? E a gente viu uma mudança muito grande nessa área nos últimos 10, 15 anos, né? Tudo bem que dá para dizer isso de outros temas também, mas para mim marketing foi um susto, assim, porque de repente você tinha fórmulas para a coisa acontecer, bem estabelecidas, você tinha uma escolinha bem tradicional, e agora, principalmente em Web3... Tudo isso está sendo questionado. E também, tudo isso está sendo questionado, e você ouve muito falar em marketing de comunidade, outras jornadas, outras formas de chegar nesse sujeito. Tem uma disputa por atenção imensa, porque são centenas, né, de plataformas novas de conteúdo, então também é um desafio saber em qual plataforma que o seu, digamos, avatar está, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, queria saber de você em relação ao tema de comunidade, como é que você enxerga isso, se realmente comunidade veio para ficar em Web3 ou não, qual foram suas experiências em relação a isso, de participação ou de construção, como é que você pensa esse tema para o futuro, para daqui para diante, né? Eu acredito que sim, comunidade veio para ficar. A gente vê várias comunidades florescendo aí dentro desse mundo de Web3, mas eu vou muito além. Eu acredito que essa dinâmica de construção de comunidades é algo que veio, né, muito do mercado de tecnologia, mas que não tem só a ver com Web3. Eu acho que qualquer negócio hoje precisa construir uma comunidade de pessoas interessadas
naquele teu produto, naquele teu serviço, naquele teu ecossistema, digamos assim. Então, Sem querer quebrar sua linha de não, raciocínio, à mas vontade. vou colocar um problema aqui, né? Quando eu vejo uma marca como uma marca de esporte, como a Adidas, por exemplo, construindo comunidade, eu vejo o poder disso muito forte, né? Exato. Os corredores que querem ser Adidas Runners, e aí a Adidas cria centros de treinamento para isso, programas especiais e tal. E parece fazer muito sentido. Do outro lado, no setor que a gente atua, né, no setor financeiro, eu vejo uma dificuldade maior em criar essa conexão com as marcas financeiras, até porque talvez foram anos de distanciamento, né? E agora o jogo está diferente. Como tornar isso legal, né? Exato. Esse é um grande desafio, não só para empresas de Web3, mas para empresas do mercado financeiro de uma forma geral, porque durante muitos longos anos os consumidores sempre tiveram um ranço de banco, né? Uma perspectiva terrível de banco, de relacionamento ruim com bancos. Então, isso vem sendo desconstruído desde a gente vê uma construção muito grande, na verdade, o nascimento de muitos neobanks, de muitas fintechs que vieram para quebrar muito essa dinâmica de como se relacionar com o consumidor, como colocar o consumidor no centro, né? E trazer e construir produtos com base nas expectativas desse consumidor, ouvindo feedback. Porque o que eu percebia antes desse movimento, né, de surgimento das primeiras fintechs aqui no Brasil e de uso em massa dessas fintechs, né, que a gente começou a ver as pessoas com cartão de fintech, né, trocando, às vezes, usando mais a fintech do que o bancão. E assim, todo esse movimento contribuiu para que os próprios bancões se reinventassem. Então, eu vejo muito que a gente está nesse momento. A gente está no momento em que a gente está vendo uma zona cinza ali entre os bancos grandes, entre os bancos tradicionais e entre as fintechs, porque tanto a gente vê fintech se comportando como bancão em determinadas ações de marketing, em determinadas ações de comunicação, e eu não gosto nada disso. Eu acho que o cliente sempre tem que estar no centro e a gente precisa arrumar formas de gerar receita que vão ser benéficas para as duas partes. E também vejo os bancões buscando a inovação, buscando dialogar com essas empresas mais jovens, né, com a cabeça mais fresca, e tentando tirar um pouco daqueles processos muito engessados. Apesar de que a gente sabe que, na prática, ainda é muito engessado, né, quando a gente está falando de construção de marca dentro de banco tradicional, até quando a gente vê como eles se comunicam nas redes sociais, é tudo muito engessado. Parece que você pegou uma propaganda de TV dos anos 90 e colocou no Instagram. Então, só deu uma atualizada. Exato. Você só está usando plataformas novas, mas a sua cara é muito antiga. Então, a forma como a sua marca se comunica com o consumidor ainda é muito quadrada, digamos assim. E aí, uma alternativa que a gente vê que vem surgindo são novos negócios capitaneados por esses bancos. Por exemplo, a gente vê o Bradesco criou o Next. Então, eles não tentam tornar o Bradesco descolado, cool. Então, eles criam o Next para trazer essa pegada e se comunicar com novos públicos, né? Com galera mais jovem, enfim. Não é mudar a personalidade. Exato. Só, né? Talvez criar outras personalidades. Exatamente. Mas, assim, o buraco é mais embaixo, né? Eu acho que o desafio é muito maior, porque não adianta você ter cara de descolado e, na prática, a experiência do teu cliente não ser legal. E ele ter ranço do banco do mesmo jeito. Então, vai acabar que ele vai fechar conta, você vai ter um churn muito alto, você vai estar fazendo um esforço absurdo porque a concorrência está muito alta. Você tem um monte de opções hoje, né? Para você abrir conta, para você fazer transações. Sim. Às vezes, a gente vê as mesmas funcionalidades. Então, hoje não é só sobre produto. A gente vê a experiência como um todo. Então, eu acredito que o desafio para os times de marketing, no sentido de criar comunidades para poder estabelecer esses diálogos, ele vem muito de criar uma via de mão dupla de comunicação. Então, a gente precisa saber se conectar com o público
que a gente está buscando se conectar e não a gente trazer números só, a gente trazer só, por exemplo, a abertura de conta para mostrar ali no relatório para a diretoria. Eu acho que não é muito nesse sentido, porque se a gente traz um volume enorme de abertura de conta, mas essas contas são podres, digamos assim, o cara chega, abriu a conta só porque ele queria ganhar um prêmiozinho e ele vai embora. Eu queria ganhar um cashback, depois eu vou embora, ou eu queria só ganhar uns R$10 aqui para abrir a conta, depois eu vou embora, porque eu só queria me aproveitar disso. Então, eu vejo muito as empresas caindo numa paranoia de abertura de conta, de volume de gente ali dentro, óbvio que para captar investimento e tal, mas tem um nuance ali entre o resultado real e a longevidade do negócio. Então, a gente, né, quando a gente vai construir estratégia de marketing, a gente precisa pensar em estratégias que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Então, da minha perspectiva, vale muito mais a pena a gente quebrar um pouco mais a cabeça para entender quem é, de fato, o nosso target e a gente comunicar para esse target de forma mais assertiva, mesmo que o volume seja menor no primeiro momento, mas que a gente faça menos esforço para tornar esse cliente leal. Então, para que a gente deixe ele dentro de casa por mais tempo, transacionando e gerando receita para o negócio no médio e longo prazo. Então, não estou falando só de resultado de longo prazo. Óbvio que a gente precisa trabalhar com resultado no curto, no médio e no longo prazo. Mas eu estou dizendo para você que eu vejo muito essa movimentação de profissionais que estão muito focados no curto prazo. Investe tudo em performance, marca em segundo plano. E relacionamento com o consumidor em segundo plano. E o próprio consumidor se beneficiar dessa relação deixa em último plano. Então, eu questiono muito isso e eu tento trazer essa outra perspectiva de fato, colocar o consumidor no centro, de ter essa relação transparente, de chegar e atrair o consumidor com uma oferta que realmente vai ser bacana para ele e vai gerar receita para o negócio. Então, por exemplo, no mercado de crédito, e a gente vai falar disso já, mas no mercado de crédito, que eu tenho visto muito, inclusive de fintechs, e isso me entristece bastante, é um discurso ali com influenciadores, por exemplo, de baixe esse aplicativo gratuito e peça esse cartão, olha, ele dá um limite muito alto, até para você que tem um salário baixo. Então, é uma narrativa do endividamento. É uma narrativa muito de você vai se enrolar aqui, mas ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo só, tira o dinheiro desse banco aqui, ele vai te dar muito dinheiro, ele vai te dar muito crédito. E aí, depois, você que se vire para pagar. Então, assim, é um ponto de partida, é um início de relacionamento que ele já começa tóxico. Porque o consumidor, ele vai naquela promessa de, nossa, eu vou ganhar um limite alto. Mas é tipo um relacionamento... É um relacionamento entre pessoas tóxico, né? Exato. Entre pessoas e aquela instituição. Então, acaba que no fim do dia, quando esse cara estiver enrolado nas dívidas, ele vai lembrar da marca de uma forma horrível. Então, ele vai ter aquele ranço do banco, mesmo que seja uma fintech, que a comunicação seja descolada, que ele ganhe brindezinho. Ele não vai lembrar do brinde, ele vai lembrar da dívida que ele contraiu ali. E da cobrança. Da cobrança, e do banco ligando, e depois o banco, todo mundo se descabelando para cobrar, porque o endividamento está ali, criou aquela bola de neve e todos os clientes estão engargalados de dívidas. Então, tem esse grande desafio também da gente não só trazer os clientes certos, mas a gente educar essa audiência para que a gente leve a educação financeira para mais pessoas. Até porque eu vejo que o brasileiro, infelizmente, pessoas graduadas, pós-graduadas, não têm um mínimo planejamento financeiro. De uma maneira geral, assim, pelo menos no meu ciclo de amigos, de pessoas próximas, eu vejo que, assim, pessoas que eu imaginava que eram organizadas financeiramente não fazem nenhuma reserva de emergência. Então, é bem preocupante quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de investimento em ativos de risco. Precisa ter toda essa construção. E aí, essa camada educacional também vem muito como um desafio de marketing, né? Criar essa camada de educação no blog da empresa, nas redes sociais da empresa, promovendo eventos, né, para estar construindo esse relacionamento que vai beneficiar o consumidor. E aí ele vai ter uma boa impressão da marca. Porque ele vai dizer, nossa, foi com essa marca que eu comecei a organizar minhas finanças. Então, foi esse banco que me ensinou a não me endividar, a pegar crédito, a tomar crédito de uma forma mais consciente. Perfeito. Eu consigo enxergar isso que você está dizendo, tanto todo esse lado negativo, quanto a perspectiva nova, de comunitária, que pode realmente gerar valor
esse usuário, né? Para essa pessoa que está ali do outro lado. E eu acho que tem bastante experimentação acontecendo. Vou te dar um exemplo. Lá no mercado Bitcoin, a gente criou uma comunidade no Discord. Aliás, um abraço para o Arada, para o time de nosso CMO e o time de marketing lá que criou essa estratégia, né? Fez toda a engenharia ali de comunidade do MB. E lá na comunidade, geralmente o usuário tem acesso a conteúdos que ele não vai encontrar em lugar nenhum. É uma palestra ao vivo, é uma consultoria. Exemplo, agora, pouco antes, né, faltando 2 meses ali, 1 mês para a declaração do imposto de renda, a gente chamou um dos melhores profissionais de declaração cripto do Brasil e fez uma live exclusiva nesse canal da comunidade, né? Então, para as pessoas que estão ali dentro, acaba sendo uma geração de valor muito interessante, algo que você não vai encontrar fácil. Tinha oportunidade de fazer perguntas, então era um relacionamento mais direto, um contato mais humano, mais quente. E isso é né? que cria um diferencial na camada de comunicação de uma marca, né? Exatamente, Exato. é conseguir se conectar e dar voz a esse cliente. Então, isso tudo, todas essas iniciativas que vocês fazem lá no MB são muito bacanas e devem ser exemplos para que outras fintechs, para que outras empresas de tecnologia, né, voltadas para o mercado financeiro sigam esse caminho, para que a gente possa junto educar a população brasileira, né, que infelizmente tem esse déficit de conhecimento sobre educação financeira. E a gente precisa lutar muito para que as pessoas tenham essa conscientização de que é bom para o consumidor que ele tenha esse planejamento financeiro, é bom para os negócios também ter clientes que são bons pagadores. Então, e da mesma forma também no caso de investimentos, né, quando a gente está pensando em investimento em cripto, é muito melhor que o cliente ele esteja investindo em ativos voláteis, em ativos de risco, sabendo onde eles estão pisando, sabendo que naquele momento eles estão com perdas não realizadas, mas ali na frente ele pode fazer uma venda e ter um lucro. Então, ele precisa ter paciência, ele não pode investir o que ele vai precisar amanhã nesses ativos de risco. Ele precisa ter uma reserva, buscar um investimento de liquidez diária para que ele possa tirar, num caso de emergência realmente, que a gente sabe que essas emergências surgem na vida e a gente não pode deixar todos os nossos investimentos em ativos que a gente não pode estar, enfim, transacionando, trocando para real, no caso, enfim, para a gente utilizar naquele momento. Perfeito. Então, isso serve tanto para investimento em cripto como investimento em ações também, né? Perfeito. Então, é toda uma mentalidade que precisa ser construída. E só para complementar a questão de comunidade, eu tenho um caso curioso para compartilhar. Ótimo. Que assim, é uma perspectiva de como as comunidades mudaram de 2020, que foi quando eu entrei no mercado cripto, para cá. Quando eu entrei no Zero, alguns colegas me indicaram comunidades para entrar no Facebook, no Telegram. E aí, eu e a Sharon, que éramos as community managers, a gente entrou nessas comunidades e era assustador o tanto de piramideiro que tinha nessas comunidades. Era assustador, assim. Você pensava, nossa, isso é o mercado cripto? Não. Mas é óbvio que no início, né, quando está começando, quando você está entrando, é muito mais difícil você separar o joio do trigo, você saber quem é pilantra e quem é player sério. Exato. E hoje a gente já vê um amadurecimento muito grande desse mercado. Hoje a gente já vê empresas que estão... Estamos falando de 3 anos, né? Exato, em apenas 3 anos... houve uma evolução muito grande. Acredito que também, se eu fizer um recorte ali do início mesmo para agora, a gente teve uma evolução absurda e de um ponto, né, por uma perspectiva muito positiva de players que se diferenciaram daqueles que, né, na verdade, são scams, são fraudadores, são piramideiros, enfim. Muitos desses players sendo desmascarados para o consumidor. E muitos players sérios se colocando ali em posição de diálogo com o regulador, em posição de diálogo com o governo. Então, acho que isso é muito importante para que a gente possa construir com base em regras que vão beneficiar o consumidor, né? Para a gente estar evitando fraude, para a gente estar evitando lavagem de dinheiro e tantos outros crimes que, infelizmente, podem ser financiados aí dentro desse mercado. Que aí o problema não é cripto, o problema não é o Bitcoin. O problema é o que fazem dele, né? O problema é como utilizam. Da mesma forma como aconteceu com cartão de crédito e da mesma forma que aconteceu com várias outras tecnologias. Pix, né? Tem Exato. Vários golpes com Pix. O problema não é o Pix. Exato. O problema é a forma como pessoas mal intencionadas podem utilizar dessas tecnologias. Então, é muito bacana ver a evolução de como são as comunidades de Web3 hoje. Eu estou numa comunidade super bacana chamada Cora,
que é uma comunidade só de mulheres. Bianca. Exato. Então, assim, foi uma comunidade que eu descobri recentemente até. E eu acho fantástico ver as meninas trabalhando nesse mercado que há pouco tempo era majoritariamente masculino e segue sendo. Mas a gente vê que muitas mulheres estão começando a despertar... Finanças no geral, né? Exato. O mercado financeiro no geral é muito exato. masculino. Mas no caso de Web3, quando a gente extrapola as barreiras de finanças e a gente vai para NFTs e outros tipos de projetos, outros tipos de iniciativas, às vezes até em outros mercados de moda, enfim, a gente vê que as mulheres estão começando a empreender na Web3 ou a estudar para poder entender possibilidades de novos negócios dentro dessa nova realidade. Então, eu fico muito feliz de ver essas mulheres empreendendo, conversando, se ajudando, trocando experiências mesmo, para que a gente veja cada dia mais mulheres incluídas, não só no mercado financeiro, mas também no mercado de Web3 como um todo. Então, essa evolução das comunidades tem sido fantástica. Eu estou muito feliz de estar vendo isso acontecer. Não, maravilhoso. E eu acho que você faz um papel muito importante também nesse aspecto, sabe? De ser uma mulher nordestina que está ocupando uma posição de destaque ali no mercado. Me reforço aqui, foi um prazer estar te recebendo também para a gente conseguir abrir esse espaço. Eu estava conversando com algumas amigas, né, com a Rita, a Sabrina, enfim, outras construtoras aí, influencers do mercado cripto, e a gente quer fazer alguns episódios do Let's Crypto só de mulheres, nem eu vou estar na bancada aqui. É um dia que elas vão, 1, 2, 3, sei lá quantos episódios, mas que elas vão estar aqui fazendo a pauta também para justamente a gente criar um pouco mais essa diversidade, trazer um debate que fica numa camada obscura, né? Numa camada bem underground, assim, que muitas vezes não é pautado. Mas eu já quero emendar com outra pergunta aqui, já que você falou de Brasil e de uma série de coisas assim, de Brasil, desigualdade, dificuldade, por exemplo, no crédito e tudo mais. Eu estava vendo alguns dados assim de número de CPFs que participam da Bolsa no Brasil, brasileiros que estão no mercado financeiro e brasileiros que já tiveram alguma experiência com cripto. E esse número é incrivelmente maior, né? Tem mais gente comprando Bitcoin, Ethereum e sabe lá quantas shitcoins e memecoins. Exato. Do que pessoas fazendo investimento em empresas, em ações, em títulos, em ativos tradicionais. Instrumentos mais tradicionais. Por que o brasileiro gosta tanto de cripto? Assim? Queria ouvir tua visão sobre esse assunto. Minha visão não é tão otimista assim, tá, Felipe? Mas Tudo bem. Eu acredito que o brasileiro é muito aberto à inovação. Isso é muito bacana. E é muito bacana estar vendo esse movimento do Banco Central estar aberto a trazer essa infraestrutura mais atualizada e a dialogar com esses novos players do mercado, tanto na construção de Open Finance, como no surgimento do Pix, né, na implementação do Pix, que foi super importante. Eu considero um grande avanço. Como agora, né, nessa construção do real digital, real tokenizado. Óbvio que tem várias nuances, tem várias questões que pessoas que são, digamos assim, contrárias a CBDCs como um todo e que são meio anti-governo, anti-autoridade monetária, que vão questionar, que vão dizer que são, enfim, ferramentas para um controle exacerbado do governo, né? Aquele cara que quer dar o opt-out, assim. Exato. Né? Vou dar o opt-out na minha vida, não quero saber de nada. Exato. Então, assim, eu acho que a gente precisa ouvir essas pessoas também, ouvir essa visão um pouco mais radical, né? Eu considero um pouco mais radical. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que, poxa, o governo está aberto a dialogar. Então, isso já é um bom caminho. E a gente vê que tem pessoas técnicas lá dentro, né, que tem grupos de trabalho dentro do Banco Central, de pessoas que realmente entendem da tecnologia, de blockchain, de sistemas distribuídos. Então, a gente vê que já é um movimento bacana e que coloca o Brasil numa posição de destaque. Se a gente for olhar no cenário global, a gente está ali muito no topo, né, em termos de inovação no mercado financeiro. Isso, para mim, é muito legal e é uma felicidade estar vendo esse movimento. Mas da perspectiva não tão otimista assim, porque o brasileiro gosta de cripto, porque o brasileiro gosta de dinheiro fácil. O brasileiro gosta de o que
dá mais dinheiro mais rápido. Então, acaba que muita gente entra no mercado iludida, achando que vai ganhar... Quer ficar rico da noite pro dia, é o hackzinho, é o 6 em 7. O brasileiro busca o caminho mais curto, infelizmente. Eu vejo muito isso. E a gente vê isso não só no mercado financeiro, mas, por exemplo, da minha perspectiva de marketing, o tanto que a gente vê de influenciador ou desinfluenciador de marketing prometendo mundos e fundos, prometendo dinheiro da noite para o dia, mostrando um estilo de vida que nem é real, às vezes. O cara aluga uma Ferrari e faz uma foto ali para redes sociais e fica vendendo curso dizendo que o cara vai enriquecer. Ferrari então, assim, gente, pelo amor de Agora Deus. É helicóptero. Não, absurdo. Eu tô dando um exemplo aqui esdrúxulo, mas assim, você vê que a quantidade de charlatões que tem no marketing e em outros segmentos também, no mercado financeiro, obviamente, também tem muito charlatão, muito piramideiro por aí. Então, infelizmente, acredito que um dos motivos pelos quais o brasileiro procura cripto é para ganhar dinheiro mais rápido, né? Não vou dizer nem dinheiro fácil, mas dinheiro mais rápido do que com outros investimentos tradicionais. E também por serem mais abertos à inovação, abertos a experimentar. Mas o lado bom disso é que, como muita gente quebrou a cara aí com o inverno cripto, muita gente começou a questionar, putz, será que a minha estratégia foi legal de colocar um percentual muito alto ali do dinheiro que eu tinha para investir em cripto? E aí o problema não é com cripto, o problema é você saber alocar os seus recursos de uma forma mais inteligente. Então, aposto que muitas pessoas que se deram mal aí, perderam, né, dinheiro, ou que precisaram ali vender as suas criptos num momento ruim do mercado, acabaram se obrigando a estudar, a buscar essa informação, né? A buscar ter esse planejamento financeiro para, quando voltarem a investir em ativos de risco, fazer isso de uma forma um pouco mais direcionada, um pouco mais estratégica. Então, tanto para os players de Web3 como para o mercado financeiro no geral, eu volto a esse ponto de educação é o ponto de partida para que a gente crie bons relacionamentos com os nossos clientes. Então, não acredito que a gente está num grau de evolução de esse percentual todo de brasileiros investindo em cripto porque realmente entendem a tecnologia blockchain, sabem das aplicabilidades dela. Infelizmente, não. O percentual disso deve ser mínimo. E por isso mesmo que eu acho super importante que profissionais que estejam no mercado compartilhem um pouco das possibilidades que o blockchain traz e que, enfim, as finanças descentralizadas trazem para a economia como um todo e para o surgimento de novos negócios. Perfeito. Eu penso parecido com você. Eu também imagino e fico refletindo sobre essa perspectiva negativa do Brasil, sabe? Do brasileiro querer enriquecer rápido ou ganhar dinheiro rápido. Eu acho que o Brasil tem um problema de produtividade. Quando a gente estuda alguns economistas, assim, entra um pouco mais nesse debate de economia, você vê que a gente tem um problema de produtividade muito grande. Esse problema se reflete na renda em vários aspectos, assim, não só isso, né? Tem a questão da desigualdade no geral e distribuição, e aí a solução para isso é achar o caminho das pedras, o atalho, a fórmula mágica, o atalho, né? As pessoas não querem mais estudar, trabalhar, querem só encontrar o hackzinho para ficar rico. Exato, e não é assim que funciona, a gente sabe disso, né? Rentabilidade garantida nunca existiu em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época. E não vai ser agora que vai existir, né? O dia que tiver dinheiro infinito... Então, não é um problema de cripto, não é um problema de Web3. É um problema que já é muito antigo de comportamento mesmo do consumidor brasileiro. Exatamente. E você citou o tema das CBDCs aí 2 vezes. Você criou conteúdos recentes sobre CBDCs, né? Que é um tema que eu adoro também, estou sempre acompanhando. A gente vai receber aqui pessoas que estão participando do projeto piloto do Real Digital, que não sabemos, né, se vai continuar com esse nome ou vai mudar, o que vai acontecer. Sim. E é um tema quente, né? Um tema que eu acho particularmente que vai dominar ainda o cenário aí pelos próximos 2, 3 anos, talvez até mais tempo. Esse tema te desperta interesse? Assim, dá para imaginar que a economia brasileira vai ser tokenizada em algum momento aí nos próximos 24 meses, 36 meses? Acredito que sim. Eu tenho visto essa pauta com um olhar muito mais otimista, né? Óbvio que eu sempre ouço as pessoas que são avessas a CBDC para que eu tenha uma construção de senso crítico. E o meu objetivo em construir conteúdo sobre essa pauta e outras pautas
correlatas é muito essa de levar os dois lados da moeda, de colocar duas perspectivas. Os críticos dizem tal coisa, colocam que pode ser muito controle na mão do governo, pode facilitar a emissão de novas moedas e tudo mais, e pode até acelerar a inflação. Da perspectiva do governo e da perspectiva de quem está, enfim, enxergando isso como uma evolução do nosso mercado financeiro como um todo, vai trazer um monte de benefício em relação à segurança, em relação à programabilidade de determinadas transações. Então, a gente tem muita coisa positiva relacionada ao nascimento aí da nossa CBDC. Pode facilitar muitas transações, pode facilitar, inclusive, investimento de fora aqui no Brasil. Então, eu tento olhar muito por essa perspectiva positiva, mas sem deixar de lado as críticas, as ponderações, até porque, como o governo está muito aberto ao diálogo com o mercado, a gente, enquanto construtores de opinião, a gente precisa ponderar todos esses riscos, digamos assim, todos esses perigos, para que o Real Digital seja um sucesso, assim como a gente tem visto o sucesso do Pix. E desde também que o Pix foi anunciado, muitas pessoas diziam, vai ser muita fraude, vai dar muito problema. E, assim, de fato, existem desafios. Tudo que é novo demanda essa aceitação das pessoas, essa adaptação das pessoas. Mas o Pix foi um case, assim, impressionante, sucesso, né? Absurdo os números do Pix. Eu já fui para cidades pequenas, viajando com minha família, meus filhos. Todo mundo usa o Pix. Ninguém tinha troco, era tudo pago com Pix, assim. Impressionante. Pois é. E o Pix, inclusive, está impulsionando muitos negócios, né? A gente vê muito nessa parte de Pix as a Service, como está crescendo, né? Como a maioria dos negócios estão querendo inserir essa forma de pagamento e como é um meio de pagamento que o brasileiro abraçou, de fato. Então, com o sucesso do Pix, eu tendo a acreditar que o Real Digital ele vai ser bem sucedido, né? E com esse diálogo todo com os principais players do mercado. Mas eu confesso para você que eu tinha mais expectativas, assim, quando eles lançaram o piloto, sabe? Não que o Real Digital fosse, digamos assim, a solução para todos os males, mas quando foi anunciado que o Real Digital seria uma perspectiva apenas de atacado, que ia funcionar para o caso de uso do título público federal e tudo isso, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu imaginei que a solução ela pudesse ser empregada. Tudo bem, tem a programabilidade, tem o contrato inteligente, tem tudo isso, mas essa história de que o banco vai fazer a tokenização direta é um pouco problemático. Cliente, eu acho que pode causar uma confusão, porque aí você vai ter o token de cada banco. Como é que isso vai funcionar? Ainda tem uma perspectiva um pouco nebulosa acerca dessa experiência final e de como o Real Digital pode entregar valor para o cliente e não só para a instituição, sabe? Exatamente. Isso é um dos pontos críticos, né, que a gente precisa observar e, enfim, e propor também. Mas o conteúdo que eu criei sobre CBDC foi muito também no sentido de colocar cada um na sua caixinha, porque eu via que estava muito jornalista, e assim, eu não culpo os jornalistas, porque eu sou jornalista, eu já estive desse lado, e a gente... Você sabe que você tem que aprender uma coisa hoje para falar amanhã. Exato. O que acontece? No dia a dia, na correria, quem não é setorista, às vezes, de economia ou dessa parte de inovação, não tem nenhuma base sobre blockchain, não sabe nada sobre blockchain. E aí é obrigado a escrever sobre o assunto. E eu vi muitos jornalistas colocando, né, anunciando o Real Digital como a criptomoeda brasileira. Gente, eu quase morro. E aí é algo que, desde que eu entrei no Zero, que isso martela na minha cabeça. Gente, CBDC não é cripto, CBDC é moeda do governo. E principalmente diferenciando aí com Bitcoin, com Ether e com outros projetos de cripto. E aí o meu papel nesse sentido foi muito separar o joio do trigo e dizer, gente, olha, CBDC continua sendo uma moeda de governo, eles continuam com a maquininha de imprimir dinheiro, então, assim, não é bem... não tem característica de cripto. E aí, por exemplo, a escassez do Bitcoin, a forma como ele é emitido é completamente diferente. A descentralização é completamente diferente de uma moeda soberana, né? De uma moeda nacional. Perfeito. Então, não vamos colocar tudo na mesma caixinha, vamos estudar e entender as diferenças. Então, foi muito nesse sentido, assim, de levar para a minha audiência um pouco de esclarecimento sobre isso e de pontuar também algumas críticas, alguns benefícios, enfim.
Não, maravilhoso, maravilhoso. Adorei seus conteúdos de CBDC. Espero que você continue fazendo mesmo Sim, agora. vou continuar. Mudando um pouco a perspectiva para crédito, mas acho que vale Mas muito a continuo pena. entusiasta, tá? Eu continuo Perfeito. entusiasta do mercado. Não, você já está batizada, agora não tem como Não tem mais. como. Não Já tem. recebi a bênção de Satoshi. Exato. Perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouco do seu desafio novo de carreira. Vai, já que a gente ficou aqui criando expectativa para o pessoal, você está saindo de um banco cripto e assumindo um desafio novo agora com crédito B2C, né, numa fintech. Me conta um pouco disso. Como é que foi essa decisão e o que tem te empolgado assim com essa nova perspectiva? Eu estou indo para um projeto um pouco maior em termos de volume de pessoas e um time de marketing mais robusto. Então, saindo de uma posição de gestão, lá no Zero eu fazia de tudo, assim, a parte estratégica. E estou indo para uma posição mais de especialista. Então, vou ficar muito focada em conteúdo e social. Então, para mim, em termos de plano de carreira, vai ser muito bacana, porque eu vou estar imersa em uma das frentes do marketing, né? Trazendo um pouco mais de senioridade aí para o time deles. E, assim, falar para o B2C, eu gosto muito de comunicar para o cliente final. Eu gosto muito de conectar marcas com pessoas. Isso também acontece no B2B, mas a gente vê que no B2B os pontos de contato são um pouco diferentes. A gente tem um pouco mais de relacionamento ali entre C-levels e as pessoas que estão ali no time comercial e no time de marketing. Então, tem algumas características que são bem diferentes do mercado B2C. E o B2C é onde eu comecei, né? Onde eu comecei a colocar a mão na massa no marketing. Então, estou com perspectivas muito positivas e vou tentar levar um pouco disso que eu trouxe aqui no podcast, que é construir um relacionamento com base em transparência, levando muita informação, muita educação financeira, levando essa mentalidade de planejamento financeiro, para que as pessoas lidem com crédito de uma forma que não seja destrutiva para elas. E de uma forma que eles consigam ter um relacionamento positivo com o banco. O que a gente vê de positivo em relação aos grandes bancos é que as fintechs elas conseguem oferecer taxas mais baixinhas, conseguem oferecer um atendimento ali, às vezes, mais personalizado. Então, vou tentar levar muito dessa... Experiência leve. Exato, uma experiência mais leve. Então, vou levar muito dessa minha mentalidade para o time, para a gente poder conseguir construir, né, e fortalecer essas comunidades, como a gente falou, e estabelecer esse diálogo e levar muito conteúdo de qualidade para o cliente, para que ele tenha a melhor experiência possível com os nossos produtos e continuem consumindo e continuem gostando da marca, tendo uma impressão positiva em relação à marca, né? Porque não adianta ele gerar receita e sair chateado e sair falando mal do banco, dizendo, aquele banco eu me endividei, foi um momento triste da minha vida. Imagina, um monte de cliente falando mal da tua marca. Então, a gente, enquanto player do mercado financeiro, a gente precisa prover a melhor experiência para o nosso cliente em todos os aspectos, né? E aí o marketing ele tem um papel super importante nesse sentido, e cuidar também da reputação de marca, de construção de marca. Maravilhoso. O meu tudo vai estar extremamente bem assessorado, eu tenho certeza. Um abraço aí para a turma. Eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas incríveis. Depois eu quero que você volte aqui, a gente, enfim, dá um jeito aí de se falar daqui a algum tempo para contar também essa experiência, né? Como é que vai ser, como é que está sendo, enfim, tudo isso, né? Aliás, o Gabriel vai adorar falar contigo também lá no Let's Open, porque ele convida sempre as empresas do setor financeiro no geral, não só de cripto, né? Principalmente aquelas que estão lidando com Open Finance, Open Banking. Então, acho que tem muito papo aí para acontecer ainda nesse sentido. O setor de crédito no Brasil, ele era... talvez seja ainda um pouco, né? Mas ele era extremamente concentrado. Bancões que faziam toda essa gestão aí de carteiras, contas correntes, poupança e tudo mais. E a gente viu nos últimos também 15 anos aí esse universo um pouco mais diverso, assim, né? Fui meio redundante aqui na minha fala, mas assim, começaram a aparecer diversas fintechs, até pela regulação do Bacen, que foi mais ampla, que foi mais aberta. Flexibilizou mais Flexibilizou isso, né? bastante. E você viu um monte de empresas lançando soluções para o mercado de crédito. Isso. Tanto B2C, B2B e tudo mais, né? E o brasileiro parece que gosta da perspectiva de crédito. A gente já falou sobre isso um pouco aqui, né? Mesmo com juros altos, parece que as linhas de crédito continuam sendo tomadas. Você tem essa impressão também?
Tenho. A gente vê, assim, por pesquisa, olhando o relatório, que deu uma queda, obviamente, deu uma recuada por conta do cenário macroeconômico, que não está favorável para tomar crédito, juros mais altos, enfim, inflação, né? Então, isso acaba... Empresas grandes sofrendo, né, Marcela? Exato. Eu vi ontem Magazine Luiza, que está aí sempre no headline dos jornais, falando das dificuldades que está sendo gerir um negócio de varejo com os juros nesse patamar. Acaba ficando quase que insustentável, né? Exato. Negócio de varejo. Enfim, mas trazendo uma perspectiva mais macro sobre crédito aqui no Brasil, acredito que sim, o brasileiro ele tem muito essa... Como é que eu posso dizer? Ele se sente confortável de tomar crédito, mas eu acho que o conforto é um pouco problemático no sentido de muitas pessoas acabam ficando endividadas, inadimplentes. A gente vê aí a curva de inadimplência crescendo, o volume de pessoas inadimplentes crescendo. A gente teve o cenário de pandemia que fez muitas famílias perderem renda. Então, enfim, a gente hoje está ainda no momento de recuperação e, ao mesmo tempo, a gente está no momento de muitas incertezas macroeconômicas. Então, acredito que o caminho bacana para o mercado de crédito, em termos de comunicação, é exatamente esse de educar o consumidor para que ele tenha bons hábitos financeiros, para que ele possa investir e tomar crédito de forma mais consciente e planejada. Então, eu sigo muito essa perspectiva, mas acredito sim que é um mercado que, com as taxas de juros caindo, deve crescer muito, deve, enfim, gerar muita receita para esses negócios que têm produtos relacionados a crédito. E acredito que pode, sim, beneficiar pessoas em momentos de vida em que elas precisam tomar crédito, elas precisam fazer um empréstimo. Então, não vejo só o lado negativo disso, porque tem gente que horroriza pegar empréstimo, né? Que diz assim, nossa, nunca pegue empréstimo. Mas eu acredito que é necessário em determinados momentos, mas você tem que fazer isso de forma planejada para que você honre com a sua dívida lá na frente. E você não ache que o dinheiro do banco é seu dinheiro. Você não ache que o limite do cartão de crédito é seu dinheiro. É o dinheiro do banco, gente. Pelo amor de Deus, eu sempre deixo isso muito claro. E acho que as empresas precisam ter essa transparência. Não é nem do banco, né? É de alguém que está na outra ponta. Exato, de alguém que, o banco transformou em crédito e ofereceu. Então, assim, você deve ao banco no final do dia. Então, inclusive, a própria forma como... da criação de crédito, né? Quando a gente vai ver reservas fracionárias, eu já estudei sobre isso. Eu fiquei abismada. Eu disse, gente, gera dinheiro meio que do nada, assim. Então, é um tópico até que eu assim, recomendo pessoas que têm interesse em entender um pouco mais esse mercado de crédito, estudem reservas fracionárias, como tudo isso acontece. Não sou especialista no assunto, mas já estudei para entender um pouco mais de como funciona, né, mercado financeiro. E realmente é super importante que as pessoas tenham essa consciência e que elas não se apertem, né, e acabem fazendo isso que está acontecendo agora. Infelizmente, existem outras razões, não é só falta de planejamento financeiro das pessoas. Existem vários outros aspectos que estão atrapalhando, né, as famílias brasileiras. Mas a gente tenta contribuir pelo menos um pouquinho para que as pessoas tenham esse comportamento um pouco mais maduro em relação a como elas tratam as suas finanças pessoais e também os negócios, né? Como os negócios também conduzem a sua parte financeira, a sua gestão financeira. Todo mundo tem sua parte aí de responsabilidade, né? Endividamento das famílias não é só um comportamento do sujeito que vai lá e toma, mas é de tudo isso que a gente conversou aqui. A forma como a instituição comunica, o nível de juros, tudo isso afeta, né, esse cenário de maneira geral. Eu concordo bastante com o que você disse, Marcela. E é uma preocupação nossa também, sempre, em relação a isso, né? A economia gira por conta do crédito, mas, ao mesmo tempo, se ela gira rápido demais, essa roda, às vezes, pode ficar ameaçada, ela pode quebrar em alguns momentos, né? Exato. E impressão de dinheiro ad infinito nunca é não bom dá. Em nenhum caso, né? Vide Argentina aí. Exatamente. Com perdão aí aos hermanos, mas a gente acompanha aí um pouquinho e vê que a situação não é muito boa. Marcela, eu adorei o nosso papo, de verdade. Podia ficar aqui mais 2 horas falando, com aí, certeza. Puxando vários fios desse novelo, né? Mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final e aproveitasse também
para contar para as pessoas como a gente acha a Marcela Maranhão, né? Como é que te encontra aí? Dá os seus arrobas, né? Suas mídias sociais. Você vai, a partir de agora, estar atuando no Meu Tudo, né? Que é essa fintech. Enfim, deixo aqui esses minutos finais para a gente fechar aqui esse episódio. Felipe, muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo conversar sobre esse assunto. Como você falou, eu passaria aqui horas falando, porque é um assunto que, enfim, estou imersa aí nos últimos 3 anos no mercado financeiro e no mercado cripto. Então, apesar de estar saindo do mercado cripto, eu continuo com um pezinho como entusiasta, como uma pessoa que vai estar sempre observando essa inovação, né? Acredito que a economia digital como um todo é uma realidade. Não tem para onde correr, não tem como voltar atrás. Então, tanto quem está dentro, enquanto profissional dessa indústria, como o consumidor precisa entender, precisa buscar conhecimento sobre esse mercado, precisa entender um pouco da tecnologia, mesmo que você não seja um desenvolvedor. Então, vou continuar nesse trabalho aí de educação e de esclarecimento sobre determinados pontos que quem está dentro do mercado entende com mais facilidade e quem está fora merece saber, precisa entender, para que você, como consumidor, tome melhores decisões. Então, eu sigo muito nessa missão de educar as pessoas, de levar 2 lados, né, 2 perspectivas ou várias perspectivas sobre um mesmo fato. Perfeito. Porque o que eu vejo muito aqui no Brasil é a polarização de ideias. Então, eu sou muito contra essa polarização de ideias. Não é tudo preto no branco. Existe uma zona cinza ali que a gente precisa trazer. A gente tem um degradê enorme em todos os assuntos, né? Políticos, educacionais. E a gente precisa reunir essas perspectivas para que a gente exercite o nosso senso crítico. Agora, com o ChatGPT, as pessoas estão cada dia menos exercitando o seu senso crítico, a sua criatividade. E, assim, as pessoas precisam ter acesso a essas informações. E aí, o que eu puder fazer para instigar esses debates, para levar insumos para que as pessoas possam debater, conversar ali com o companheiro dentro de casa, conversar com os amigos na mesa do bar, eu vou fazer para que essas informações sejam acessíveis, né? E aí, quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar esses conteúdos, eu comecei a construir conteúdo recentemente, mas estou me comprometendo aí pelo menos uma vez por semana, trazer conteúdos novos. Minhas redes sociais, eu estou no Instagram e no TikTok como @MarcelaAMC. Então, TikTok e Instagram, @MarcelaAMC. São as minhas iniciais, né? Marcela de Albuquerque Maranhão Cruz, para quem não entendeu o arroba. Então, é Marcela com um L só, A de amor, M de Marcela, C de casa. E o meu LinkedIn, Marcela Maranhão, você já vai achar alguém ali que tem criptomarketing nas palavras-chave, você já vai saber que sou eu, porque acho que só tem eu mesmo de criptomarketing com o meu nome. Então, pode me procurar no LinkedIn, conectar. Eu estou sempre aberta a diálogo, a conversar com gente do mercado, gente de fora do mercado. Mandem sugestões de assuntos também que vocês querem que eu leve. E é isso, Felipe. Muito obrigada. Foi um prazer participar. Maravilha. Marcela Maranhão, que é de Recife. Foi um prazerzaço. A gente vai colocar os links dela aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Let's Crypto.